E assim nós entramos então no século XX, com a famosa ideia de que Deus está morto. E aí, meus queridos, o que vai acontecer? Nós vamos ter no século XX uma gama imensa de filósofos e principalmente de um movimento cultural que vai agora reformular toda essa sociedade no seu âmbito cultural. Lembre-se que eu disse que o século XIX foi um século onde se desenvolveu uma ciência, as ciências que justificariam uma mudança de comportamento. O século XX é considerado o século do ateísmo, o século onde surgem os grandes movimentos culturais. Mas esses movimentos culturais contra Deus, eles não surgem do nada. Lembra que eu disse que havia algumas sociedades lá no século XVIII que financiavam, que estavam por trás daquele movimento da Revolução Francesa? Essas coisas só aumentaram a ponto de no século XX surgiram as grandes fundações dos bilionários do mundo, fundações famosas daqueles que detêm o poder econômico do mundo. E essas fundações, elas continuam investindo nessa ciência, nas universidades, com projetos que vão mudar o comportamento da sociedade. E aí, nós vamos ter um século que surge diversos movimentos que têm um único objetivo: mudar o comportamento de uma sociedade que se comporta dentro de um padrão cristão. O nosso modelo de autoridade, o nosso modelo de família, o nosso modelo de economia, o nosso modelo de educação, o nosso modelo, enfim, de vida, fundamentado em padrões cristãos, eles vão ser tidos como padrões opressores. E aí grupos começam a se reunir para tentar tirar ainda mais Deus da nossa consciência e para também que se mude o nosso comportamento. É curioso como, por exemplo, talvez um dos movimentos mais importantes seja o movimento existencialista, que vai se expandindo pelas universidades. E se está nas universidades, nós vamos entender como científico. Mas o existencialismo é um movimento também que se opõe à fé cristã, no sentido de que ele declara de que o que importa é apenas essa existência, de que o homem deve viver essa existência porque ele é apenas um ser social, e na verdade tudo que o homem vier a ser é apenas fruto da sua existência, ou seja, tudo é apenas fruto de algo existencial. Não existe nada de essencial no homem, nada de transcendental, nada de espiritual, nada de vocação, não existe uma vontade transcendental sobre nós, não existe uma vocação divina sobre nós, não existe influência divina, porque nós somos apenas fruto de uma existência. Afinal, a ciência diz que nós somos evolução. Lembra como tudo se junta? E aí, meus queridos, o homem passa a abandonar os seus valores morais e criar novos padrões para si. A década de 60, por exemplo, foi um movimento considerado o grande marco zero da nova cultura humana. Os anos 60 do século XX foram considerados a grande transformação em todos os âmbitos, porque surge nos Estados Unidos um movimento chamado movimento contracultural, alimentado por diversos ramos da sociedade, pelos marxistas da escola de Frankfurt, que vão se reunir e tentar formular teorias que possam influenciar a sociedade em todas as suas áreas. Um movimento formado por ateístas. E o movimento contracultural é desse movimento que surgem os movimentos sociais que vão lutar contra os valores familiares. É daí que surge com muita força o movimento feminista, o movimento LGBT, que vai dizer que a nossa sociedade é totalmente opressora, que os nossos valores são opressores, que a nossa fé é opressora, e então começa a surgir diversos movimentos, diversas frentes que começam a se infiltrar nas igrejas católicas e protestantes, no sentido de subvertê-las de dentro para fora e mudar os seus valores. É na década de 60 que começam a surgir as experiências de gênero. Foi nessa década que um médico chamado
John Money, ele vai cunhar esse termo gênero e ele vai prevalecer no meio científico. Esse médico faz uma experiência terríveis com duas crianças gêmeas que levam uma família inteira a uma desgraça. Sim, foi esse médico que cunhou o termo gênero. Lembra que eu falei das grandes fundações bilionárias? Toda essa patifaria foi patrocinada por essas fundações que começaram a patrocinar movimentos feministas, movimentos LGBT. Sabe por quê? Porque havia uma razão aí que pouca gente conhece. Esses donos do mundo, senhores do mundo, como são chamados, esses homens acreditavam que o mundo estava crescendo rapidamente em termos de habitantes de população. Eles perceberam que a humanidade estava crescendo assustadoramente. E eles achavam que aquilo era um perigo para a sociedade, para o mundo, um mundo super populoso. E aí eles começaram a investir nas ideias de contraceptivos, nas ideias de como impedir que a população cresça daquela forma. Mas de repente, numa dessas investidas, desses cientistas que analisam a sociedade para trazer respostas, alguém diz o seguinte, que você não pode impedir o crescimento de uma população se você não alterar o seu comportamento. Porque as mulheres acreditam que casamento é bom, porque as mulheres acreditam que ser mãe é bom, porque as mulheres querem se casar e ter filhos, e então essa questão do aumento populacional é fruto de um comportamento. E esse comportamento é fruto de uma visão religiosa, de uma religião cristã. Então eles entenderam que não podia se mudar uma sociedade, principalmente evitar o crescimento de uma população, se você não alterar o seu comportamento. E para alterar o comportamento é necessário alterar a visão cristã de uma sociedade. Queridos, eu não estou inventando nada, tudo isso está escrito. E eu quero que você não perca o fio da meada de que nós começamos esse vídeo mostrando que é uma batalha espiritual, mostrando que existe uma guerra contra Deus. E o grande problema é que tudo isso é fruto de um movimento progressista, que acredita que o mundo precisa ser recriado. Então todas essas alterações, elas passam por um ataque à fé cristã. Os nossos padrões de moral, padrões de visão de mundo, padrões de comportamento, que eram todos fundamentados em princípios cristãos, eles foram sendo atacados. Esses mesmos marxistas, esses mesmos progressistas, eles começaram a associar as ideias de nazismo e fascismo. Do comunismo eles não falam, mas eles começaram a associar as ideias de nazismo e fascismo ao nosso conceito social de autoridade. Porque eles entendem que o autoritarismo nasce dentro de casa, quando um pai se posiciona como autoridade. E aí começam as ideias que surgiram lá em Marx. Foi Marx que começou com as ideias de destruir a família, porque ele entendia que a família nunca foi, na verdade, um projeto divino, bíblico, porque ele dizia que tudo isso é invenção do homem, que Deus não existe. Marx deixou isso muito bem claro, mas ele vai dizer que as famílias primitivas eram famílias que não havia homem, nem mulher, nem marido, ninguém era de ninguém. Marx diz isso, embora ele já tivesse morrido, mas ali tem escritos dele, do seu grande companheiro Engels, no livro A Origem da Família, e Marx vai dizer que as famílias primitivas, elas eram, na verdade, grupos de pessoas que se uniam, mas que não havia ideia de marido nem mulher, de forma que ninguém era de ninguém e que todo mundo tinha relação sexual com todo mundo, porque ninguém tinha nada, nem marido, nem mulher, nem propriedade. E como todo mundo era de todo mundo, um homem não podia saber quem era o seu filho. E Marx vai dizer então que a partir do momento, que se numa sociedade todo mundo tem relação sexual com todo mundo, então uma mulher que, por exemplo, tem relação sexual num dia com 4, 5, 6, 10 homens diferentes, como é que ela vai saber, quando ela engravidar, de quem foi o pai, se todo dia ela tem relação com tantos homens diferentes? Marx vai dizer
que quando o homem começou a criar, a produzir instrumentos, então o homem precisava saber quem é o seu filho para deixar aquilo como herança. A partir do momento que o homem começa a produzir para si instrumentos, a criar o seu gado, a juntar os seus animais, a ter a sua propriedade, o homem então queria deixar aquilo para o seu filho. Então ele precisava saber quem era a sua mulher. E aí, sabendo quem é a sua mulher, ele saberia quem é o seu filho. E aí Marx vai dizer que foi por isso que inventou-se a ideia de fidelidade. Que foi por isso que inventou-se a ideia do incesto. Ou seja, incesto para Marx é uma invenção. Porque antes você podia ter relação sexual, inclusive com sua filha, com seu filho. Mas, para garantir ali o herdeiro, foram criados padrões morais para que o homem ficasse apenas com uma mulher e não houvesse traição. Ou seja, segundo Marx, então os nossos padrões morais, eles foram criados unicamente para preservar a ideia da família, de ter um filho e deixar a herança. Então Marx vai dizer, ora, a família não passa de uma unidade econômica que criou valores para poder se manter. Marx então conclui que você nunca vai destruir o capitalismo se você primeiro não destruir a família. Veja, como sempre é um ataque aos nossos padrões cristãos. Mas voltando ao século XX, o que vai acontecer? Eles então, eles absorvem, eles usam essas ideias de Marx para dizer que a família então, ela precisa ser desconstruída. Porque afinal a família agora, já no século XX, ela está trazendo um outro problema, que é o quê? É justamente o aumento populacional, que é um perigo para o mundo. E aí começam as ideias da superpopulação, começam as ideias de que o homem destrói o planeta, começam as ideias do aquecimento global, começam as ideias que vai faltar alimento para tantas pessoas. Sabe por quê? Porque isso vai justificar o controle populacional. Isto vai justificar as políticas, sabe, que atingem a família, as políticas para limitar a produção de filhos, as políticas, enfim, que vão justificar aquilo que esses senhores do mundo querem alcançar, e tudo com um viés científico. Tudo isso que eu estou dizendo está escrito. Tudo isso que eu estou dizendo não é fruto da minha imaginação, não. Confira o que eu estou falando. E aí, senhores, não foram poucas as teorias que foram surgidas para limitar o comportamento do homem, para influenciar o comportamento do homem, para causar para que houvesse um domínio desses senhores através do nosso medo. Medo do planeta explodir, medo de que falta comida, medo de que sejamos torrados pelo sol porque a camada de ozônio está sendo destruída. Sempre há um pânico, há um medo, há uma forma de nos intimidar para que controle o nosso consumo, aquilo que fazemos e, enfim, eles possam trazer as soluções para nossas vidas. Eu quero chegar no seguinte ponto. A ONU foi uma instituição criada em 1945, como sempre com um belo discurso, para se acabar com as guerras. Uma instituição supranacional, ou seja, acima das nações, que controlasse o mundo e evitasse as guerras. Mas, na verdade, a grande intenção da ONU é controlar o mundo, é estabelecer um governo mundial, é colocar em cada nação apenas governantes que concordem com essa política de que se crie uma população planetária. O que nós estamos caminhando é para realmente, sabe, a destruição de todas as soberanias, através das mudanças de comportamento. Senhores, eu peço a você que está escutando esse áudio, esse vídeo, que dê atenção a isso. É necessário, para que haja um governo mundial, é necessário que cada cultura seja dissolvida, é necessário que nós tenhamos uma mente planetária. E nada melhor do que isso, do que se falar sobre natureza, do que se criar uma consciência, um medo de que nós estamos destruindo a natureza e por isso temos que preservar a nossa mãe. Nós estamos diante
do surgimento que já está em pleno processo de andamento, do surgimento da adoração a uma deusa, que vai substituir esse Deus. Porque os movimentos feministas, alguns deles em alguns lugares, já dizem que essa sociedade patriarcal, que o feminismo tanto tenta destruir, essa sociedade patriarcal é fruto da criação de um Deus patriarcal, que criou a família patriarcal. E cada família, como dizia Karl Marx, as famílias são apenas unidades que formam uma sociedade. Então para destruir uma sociedade, você precisa destruir primeiro essas unidades. E o feminismo prega que se temos uma sociedade violenta, uma sociedade patriarcal violenta, é porque temos famílias patriarcais, que estão estabelecidos sobre princípios de um Deus patriarcal. Há movimentos nos Estados Unidos que dizem isso claramente, que esse Deus patriarcal ele vai ser destituído para que se coloque no lugar dele uma deusa. E aí, eu quero mostrar com tudo isso, que quem é que está sendo diretamente atacado? O próprio Deus. A cultura cristã, deixada por Deus. E o grande problema é que a igreja muitas vezes ela cai em tudo isso, por desconhecer todos esses aspectos históricos que vão influenciando a nossa vida e vão chegando dentro de nossas igrejas. Sabe por quê? Porque eles nunca dizem o que eles querem alcançar. Eles sempre criam uma narrativa, um rótulo. Eles sempre vão justificar de forma que a sociedade aceite. Afinal de contas, quem não é contra a violência? Quem não é contra qualquer fobia? Quem é que não é contra a violência? Mas o que nós estamos vendo hoje não é uma sociedade de homens que agridem mulheres. Nós vivemos hoje uma sociedade onde todos agridem todos. Porque se no Brasil nós temos 60 mil mortos por ano, aproximadamente 60 mil assassinatos, é sinal, senhores, de que nós estamos matando porque perdemos valores. Estamos matando porque abandonamos os padrões morais. Um grupo progressista que a cada dia prega mais o progressismo, o avanço, novas regras, novos valores, mas estamos vendo uma sociedade que a cada dia ela piora, ela se degrada mais. Sabe por quê? Porque Deus está sendo tirado da sociedade e nós não percebemos. E quando eu responsabilizo aqui em parte a igreja, é porque a igreja era para conhecer isso. É porque não adianta nós falarmos apenas de Deus, sendo que muitas vezes nós aderimos a todos esses discursos.